boa tarde a todos. Meu nome é Renato Lopes, eu sou professor livre-docente de cardiologia da Escola Paulista de Medicina e professor associado da divisão de cardiologia da Duke University nos Estados Unidos. E nesse sarau de hoje, o que me foi pedido para abordar seria um tema que está muito na moda, que são os novos anticoagulantes, os novos antitrombóticos. Porque o que acontece é que durante muitos anos, particularmente nos últimos 60, 70 anos, a gente tinha uma droga, fundamentalmente para anticoagulação, que é a varfarina. E essa droga, ela é muito boa, ela é muito eficaz, mas ao mesmo tempo ela tem inúmeros efeitos colaterais, ela tem inúmeras dificuldades do seu uso no dia a dia e tem uma grande característica que é um risco aumentado de sangramento, particularmente o sangramento intracraniano. Então, existiu uma necessidade da descoberta de novos anticoagulantes orais e nós estamos hoje numa nova era. Numa era onde vários estudos em vários anticoagulantes foram e estão sendo descobertos em diferentes cenários. E por um lado que é muito bom, porque a gente tem mais opções. Por outro lado, começa a gerar complexidade, porque antes era varfarina e pronto. Todo mundo sabia como usar. Podia ter dificuldades para usar, mas sabia como usar. E agora a gente tem vários anticoagulantes e eu vou mostrar para os senhores essas indicações clínicas, que são diversas, e a complexidade não é só ter vários anticoagulantes, mas ter vários anticoagulantes com resultados diferentes, as drogas são diferentes e, mais importante, em doses diferentes para situações diferentes. Então, a dose que a gente usa de um anticoagulante novo para fibrilação atrial não é a mesma dose que a gente usa do mesmo anticoagulante para profilaxia de trombose venosa profunda em pacientes cirúrgicos, por exemplo. Então, as doses são diferentes e isso começa a gerar muita complexidade, porque a gente não tem só 4 anticoagulantes, a gente tem 4 para várias situações clínicas e em diferentes doses. Então, a prescrição médica ela acaba sendo muito importante, porque a gente não é só falar, nesse paciente eu vou usar a droga A. Eu tenho que saber, eu vou usar a droga A, de que maneira, em que dose e por quanto tempo, e algumas vezes a gente vai ver que essa dose ela permanece por um tempo nos primeiros dias e depois ela é mudada para outra dose. Então vejam que é muito mais complexo do que simplesmente falar, vou usar a droga A ou a droga B, ou a droga C ou a D. Na verdade, a gente tem que definir, prescrever correto e acompanhar o paciente. E outro aspecto fundamental para o sucesso desses novos anticoagulantes é a comunicação com o paciente. Existe um gap muito grande entre o que a gente fala para o doente e o que ele entende. Então, tem alguns estudos mostrando que no final de uma consulta, a gente pergunta para os médicos, você falou para o doente sobre fibrilação atrial? Você falou para o doente sobre risco de AVC? Você falou para o doente sobre mortalidade e comorbidades associadas à fibrilação atrial? 90% dos médicos falam sim. Aí você vai lá e pergunta para os pacientes, você sabe da fibrilação atrial, você sabe sobre o fator de risco, você sabe sobre mortalidade? E menos da metade dos pacientes falam que ouviram isso. Ou seja, os médicos estão falando, os doentes não estão ouvindo. Então, tem uma falha de comunicação e que se a gente quiser ter sucesso nessa nova era de anticoagulação, a gente tem que ter duas coisas. A gente tem que ter uma comunicação muito próxima e eficiente e a gente tem que ter, além disso, a gente tem que ter educação, tanto de profissionais da saúde como dos pacientes, sobre essa nova era, sobre os novos anticoagulantes, sobre os dados, onde eles podem ser usados, quais são as indicações, quais são as doses e assim por diante. Então, vejam que interessante, esse na verdade é o paradigma da anticoagulação ou do antitrombótico, né? Vejam que, conforme a gente anda, conforme a gente sobe o risco de... Se a gente tem um anticoagulante mais fraco, ele diminui realmente o risco de sangrar, mas ele aumenta o risco de trombose. Se a gente tem um anticoagulante mais forte,
a gente diminui o risco de trombose, mas a gente paga um preço. A gente aumenta o risco de sangramento. Então, esse binômio é muito difícil ser quebrado. Esse dilema é muito difícil ser quebrado. Ou seja, ter uma droga que consiga diminuir os dois, o risco de trombose e de sangramento, é muito difícil. E vejam que interessante, eu vou dar aqui o exemplo das síndromes coronarianas agudas. Durante muito tempo, em amarelo, a gente pode ver que a gente começou a somar antitrombóticos, né? Então, a gente tinha aspirina, depois aspirina mais heparina, depois a aspirina mais heparina mais os inibidores de glicoproteína 2B3A, depois diferentes stents, depois diferentes intervenções. E veja o que acontece realmente com o índice de fenômenos trombóticos, ou seja, AVC, infarto, reinfarto, morte cardiovascular, ela diminui. Mas, por outro lado, veja o que aumenta substancialmente, o risco de sangramento. Então, não tem jeito, a gente não pode só somar antitrombóticos em cima de antitrombóticos, em cima de antitrombóticos, porque a gente paga um preço caro por isso, e o preço que a gente paga é o risco de sangramento. E, hoje, quando a gente trata um paciente, a gente não pode dissociar o risco de trombose do risco de sangramento. Essa é a visão mais moderna do tratamento hoje. A gente tem que tratar o paciente como um todo, levando em consideração o risco de trombose e o risco de sangramento. E nos últimos anos, a gente aprendeu muito sobre sangramento. A gente não dava tanto valor para sangramento até 20 anos atrás. A gente queria diminuir reinfarto, a gente queria diminuir mortalidade, a gente queria diminuir AVC. E depois a gente começou a ter muito sangramento. A gente começou a aprender sobre sangramento e percebemos que sangramento hoje é muito ruim. Então, por exemplo, aqui, vejam que interessante. Para o doente que tem uma síndrome coronariana aguda e sangra no hospital, quanto mais grave é o sangramento, pior é a mortalidade intra-hospitalar. Ou seja, o doente tem um sangramento, quanto mais grave, mais ele vai morrer dentro do hospital. Aí vocês podem perguntar, bom, mas tudo bem, e depois que ele sai do hospital? Vamos supor que ele sangrou, mas ele vive até a hora da alta. Será que esse sangramento carrega um risco, mesmo depois da alta hospitalar? E vejam que interessante, a gente publicou esse artigo mostrando que mesmo os doentes que sangram no hospital e conseguem viver até a hora da alta, a sua mortalidade em 3 anos é muito maior do que os doentes que não sangraram no hospital. Ou seja, quem sangra no hospital tem um risco maior de morte intra-hospitalar e que se estende até 3 anos. Então vejam, senhores, que o sangramento ele é um marcador importantíssimo de risco. E a gente aprendeu muito sobre esses sangramentos e muito desse sangramento, às vezes, é culpa nossa, porque a gente não prescreve adequadamente os medicamentos. A gente tem uma tendência, muitas vezes, de promover uma overdose dos antitrombóticos, e aí o risco de sangramento aumenta muito. Vejam que interessante esse estudo que uma colega nossa da Duke University, a Karen Alexander, publicou, mostrando o seguinte, que diferentes heparinas e inibidores de glicoproteína 2B3A, de acordo com a faixa etária, esses são a porcentagem de excessos de dose. Então, vejam, senhores, que para pacientes idosos, acima de 75 anos, até 2/3 das vezes que a gente usa os inibidores de glicoproteína 2B3A, a gente usa numa dose mais alta do que deveria. 2/3 das vezes. Ou seja, a gente erra na dose que a gente prescreve para o doente, isso em até 2/3 das vezes. E isso leva a um aumento importante, substancial, de sangramento. E vejam que interessante, os fatores mais importantes para a gente fazer a overdose é sexo feminino, a gente tem uma maior chance de errar a dose e a prescrição em pacientes do sexo feminino e em pacientes idosos, que é justamente o grupo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue entre o que é muito e o que é pouco. Então, são justamente os grupos onde a gente tem maior chance de fazer erros. E a anticoagulação ela é importante em diversas áreas, né? Vejam, senhores, ela é importante para a prevenção de fenômenos trombóticos em pacientes cirúrgicos,
que vão para a cirurgia de quadril, que vão para a cirurgia ortopédica de joelho, para tratamento das embolias pulmonares, das tromboses venosas profundas, para fibrilação atrial, para prevenção secundária em pacientes com síndrome coronariana aguda e até mesmo em pacientes que são submetidos à angioplastia. E como eu disse, né, durante muito tempo a varfarina era a principal droga. Ela tem inúmeros efeitos colaterais. Ela tem uma meia-vida muito longa, inúmeras interações medicamentosas. Ela exige que o paciente seja monitorizado todo mês através do RNI. E, fundamentalmente, ela tem um risco de sangramento intracraniano elevado. Então, apesar de ser uma droga muito boa, é uma droga, ao mesmo tempo, muito ruim. Então, qual seria o ideal de um anticoagulante novo, oral? O que ele teria que ser para ser ideal, esse anticoagulante novo? Ele teria que ser oral, ele teria que ter uma meia-vida mais curta, um início de ação muito rápido, ele teria que ter uma não interferência com alimentos, ele não teria que ter interferência com outras drogas, teria que ser uma dose fixa, teria que ser reversível e, se possível, monitorizado quando precisasse. Então, veja que interessante, que é quase o oposto do que é a varfarina, né? Esse seria o ideal. E com isso, olhando na cascata da anticoagulação, surgiram vários alvos. Em vez de a gente inibir o fator 2, o fator 9, o fator 7, o fator 10, que é o que os inibidores da vitamina K faz, surgiram ideias de talvez inibir mais seletivamente. Os inibidores do fator 10 ativado, os inibidores do fator 2 ativado, que são os inibidores da trombina, ou os inibidores do fator 9 ativado. Então começaram a surgir ideias de novos alvos para os anticoagulantes. Na fibrilação atrial, vejam que interessante, até 1990 nós tínhamos 3.000 doentes incluídos em 6 estudos que basicamente ditavam as normas para nós. Tudo que a gente fazia em fibrilação atrial era baseado em dados de 3.000 doentes. Nos últimos 6 anos, vejam, senhores, nós temos 4 estudos importantíssimos e temos hoje mais de 70.000 doentes, com inclusive amostra sanguínea para medidas de biomarcadores. Então, basicamente, o que eu tenho falado é que a gente está reescrevendo o capítulo de fibrilação atrial dos livros textos de medicina interna, ou do livro texto de cardiologia, ou do livro texto de neurologia. Ou seja, são tantos dados que a gente está aprendendo tão mais em 6 anos do que a gente aprendeu em 70, com os novos anticoagulantes, que a gente está redefinindo o que é a prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial. E esses são os resultados dos estudos. Então, veja que a gente tem hoje 4 drogas, algumas conseguiram atingir superioridade à varfarina, algumas foram não inferiores à varfarina. Vejam que a varfarina causa sangramento intracraniano, e esse talvez seja o slide mais importante que eu vou mostrar. Todos os anticoagulantes novos, em maior ou em menor grau, diminuem sangramento intracraniano significativamente quando comparado com a varfarina. Esse dado, por si só, isolado, é o motivo pelo qual os novos anticoagulantes orais devem ser a primeira escolha para pacientes com fibrilação atrial. Porque o sangramento intracraniano ele é devastador, e você ter uma droga hoje que diminui em 50%, às vezes 70% o sangramento intracraniano, não tem como a gente não oferecer isso para os nossos pacientes. E veja que o fato de diminuir o sangramento intracraniano tem um impacto na mortalidade, porque a gente sabe que o doente sangra na cabeça, a mortalidade em 30 dias é de 50%. Então, uma hora que você diminui esse sangramento intracraniano, você diminui a mortalidade por todas as causas. E em relação ao sangramento maior, vejam, senhores, que algumas drogas conseguem ser tão seguras quanto a varfarina, e outras conseguem ser mais seguras do que a varfarina. Então, vejam que agora a gente começa a ser capaz de delinear um perfil dessas drogas. Algumas são tão eficazes quanto a varfarina, algumas são mais eficazes do que a varfarina. Algumas são tão seguras quanto a varfarina, umas são mais seguras do que a varfarina. E algumas diminuem mortalidade e outras não. Então, a gente consegue agora começar a delinear um perfil das drogas. E aí, baseado no perfil do paciente que eu estou atendendo, eu sei escolher qual anticoagulante que eu vou usar. Vejam que esses estudos foram já
esses novos anticoagulantes foram testados em diversos estudos. Então, prevenção de fenômenos trombóticos em pacientes cirúrgicos, ortopédicos, tanto cirurgia de quadril como cirurgia de joelho, pacientes com FA, pacientes com síndrome coronariana aguda, tratamento de embolia pulmonar e TVP. Então, vejam que tem várias indicações onde essas drogas hoje já se encontram aprovadas, tanto pelo FDA nos Estados Unidos, como no Brasil pela Anvisa. Esses são os estudos chaves. Então, vejam, senhores, que uma gama muito grande de estudos foram realizados com esses novos anticoagulantes, o que é muito importante, porque nos dá uma tranquilidade de que os estudos são robustos, que nós temos o poder estatístico adequado, que nós temos realmente grande representatividade em termos de pacientes que foram expostos a essas medicações, o que nos dá um conforto grande para usá-los com segurança na prática clínica. E essa é a linha do tempo, onde essas drogas foram sendo aprovadas ao longo dos últimos 4, 5, 6 anos, para diferentes indicações. Então, a gente pode ver, por exemplo, tudo começou, o FDA em 2010, aprovando dabigatrana para FA, depois, em 2012, por exemplo, o FDA aprova a rivaroxabana para o tratamento de TVP e de embolia pulmonar. Em 2014, agora em agosto, o FDA aprova o apixaban, por exemplo, para o tratamento de trombose venosa e embolia pulmonar. Então, ao longo dos últimos 4, 5, 6 anos, as drogas foram recebendo aprovações pelas diferentes agências regulatórias de diferentes países para diferentes indicações clínicas em diferentes doses. Algumas doses que foram aprovadas no Brasil, por exemplo, não foram aprovadas no FDA pelo FDA nos Estados Unidos. Isso é um tema muito interessante, que cabe uma discussão muito extensa, que não é o caso aqui, mas que gera muita complexidade, porque agora nem as doses não são as mesmas disponíveis nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil. Muito das doses são semelhantes, mas algumas vezes as doses não são a mesma. Então vejam, por exemplo, que as doses de dabigatrana, rivaroxabana e apixaban, para prevenção de AVC, são diferentes. Então as doses de dabigatrana, por exemplo, 150 miligramas, 110 miligramas, que é disponível no Brasil, mas não é disponível nos Estados Unidos. A rivaroxabana é 20 miligramas uma vez ao dia. Então veja que algumas são 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, outras são 1 vez ao dia, apenas como a rivaroxabana. Então tudo isso vai gerando complexidade. Para a cirurgia de quadril, vejam que o sistema e as doses são diferentes. A gente usa 110 miligramas 1 a 4 horas depois da cirurgia, se for dabigatrana, 10 miligramas se for rivaroxabana, 2,5 miligramas se for o apixaban, e depois a gente mantém com 220 de dabigatrana, ou 10 miligramas de riva, ou 2,5, 2 vezes ao dia, de apixabana. Então vejam que os esquemas terapêuticos são bem diferentes. Se for para a cirurgia de joelho, a gente falou da cirurgia de quadril, se for para a cirurgia de joelho, as doses também são diferentes. Então vejam, senhores, que quando as doses não mudam, na verdade, a duração da profilaxia muda. A gente viu que para a cirurgia, para profilaxia de cirurgias de quadril, os tratamentos são até 35 dias profilaticamente, mesmo depois da cirurgia. Para pacientes com cirurgia, submetidos à cirurgia de joelho, a profilaxia são em torno de 10 a 12 dias. Então vejam como fica complexo. Drogas diferentes, com doses diferentes, com posologias diferentes e com durações diferentes para situações clínicas diferentes. Então, quando a gente começa a fazer a combinação de tudo isso, a gente tem centenas de opções de esquemas terapêuticos. Então, é muito bom por um lado, porque a gente tem opção, mas gera complexidade e mostra que a gente tem que estar a par dos dados para poder prescrever para o doente a melhor maneira possível essas drogas. Aqui é o tratamento dos fenômenos tromboembólicos, a mesma coisa, as doses diferenciam entre uma e outra droga. E tem um detalhe, além disso, além de ser as doses diferentes, tem os ajustes para pacientes com insuficiência renal, para pacientes idosos, para pacientes com baixo peso. Então, cada droga tem as suas particularidades para ajustes. Umas não precisam de ajustes, porque os estudos não fizeram ajustes clínicos, outras fizeram ajustes clínicos baseados só na função renal,
algumas outras fizeram baseado na função renal e na idade e no peso. Então vejam como, mais uma vez, a complexidade começa a aumentar. No Brasil, geralmente segue-se o que o FDA ou as agências europeias fazem, mas muitas vezes a Anvisa acaba aprovando drogas e doses que não foram aprovadas nos Estados Unidos. E o exemplo clássico que eu uso aqui é a da bigatrana, o inibidor direto do fator de trombina, do fator 2A, a trombina, onde a dose de 110 miligramas 2 vezes ao dia é aprovada no Brasil, é disponível para fibrilação atrial, e nos Estados Unidos essa dose não foi aprovada. Aqui são os dados brasileiros, e aqui de novo as doses para recorrência de embolia pulmonar e trombose venosa profunda. Bom, então qual que é o resumo da ópera disso? O resumo é que, como diz o Bill Gates, né, as grandes descobertas, na medicina particularmente, não estão nas descobertas per si, mas como essas descobertas são aplicadas no dia a dia. Então, não adianta a gente descobrir uma droga nova ou ter um estudo positivo, mas o que vai fazer a diferença é como a gente vai aplicar aquele resultado na prática clínica, da melhor maneira possível, fazendo a prescrição correta, se certificando que o doente entendeu o que a gente falou, diminuindo aquele gap de má comunicação entre o doente e o paciente, e particularmente no que tange os anticoagulantes, reforçar o ponto de aderência, porque sem aderência nada serve a gente ter drogas melhores, porque os pacientes vão continuar tendo eventos desfavoráveis. Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar, sobre um aspecto prático de os avanços dessa nova era dos novos anticoagulantes. É uma nova era, nós devemos abraçar essa nova era, porque elas trazem mais vantagens do que desvantagens. A gente deve estar buscando mais motivos para usar as novas medicações do que ficar procurando motivos para não usar. Lembrar que a gente deve, de maneira geral, oferecer um novo anticoagulante para todos os nossos pacientes que necessitam, estando ou não em varfarina, porque os benefícios são muito grandes, particularmente os pacientes com FA, e em relação às heparinas, para as profilaxias, os anticoagulantes orais também são melhores, no mínimo tão seguros quanto, se não mais, no mínimo tão eficazes quanto, se não mais, de modo que a gente vive essa nova era, onde a gente continua aprendendo e tentando aprimorar cada vez mais os cuidados dos nossos pacientes. Então, queria agradecer e estou disponível para qualquer pergunta que vocês possam ter. Alguém tem alguma pergunta? Um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva e está em uso de um anticoagulante novo, há quanto tempo eu tenho que retirar ele da cirurgia? Então, excelente pergunta. E os dois fatores que vão definir o seu tempo de suspensão pré-cirurgia são dois. Primeiro, a função renal. Quanto pior é a função renal, mais tempo antes você precisa suspender, porque a droga vai ficar circulando mais tempo. E isso varia de droga para droga, porque a dabigatrana, por exemplo, era 80% excretada pelo rim. Então, ela sofre mais influência de uma função renal reduzida. Já os inibidores do fator 10A são apenas 1/3, 30%, 35% excretados pelos rins. Então, essas drogas como a rivaroxabana, o apixaban ou o próprio edoxaban, eles, mesmo com função renal diminuída, eles exigem um tempo um pouco maior, mas não tão grande, não tão prolongado como o dabigatran. Então, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é o risco de sangramento. Quanto maior o risco de sangramento, mais tempo antes você para. Então, geralmente é entre 24 e 48 horas, dependendo do risco de sangramento e da função renal, mas se o risco de sangramento é muito alto e a função renal é muito prejudicada, essas 48 horas podem virar 4 dias, para que a droga saia completamente do organismo. Mais alguma pergunta? Quando voltar com o anticoagulante? Assim que você voltaria com a varfarina, ou seja, assim que o doente tiver estabilidade clínica e tiver, do ponto de vista hemostático, adequado, hemodinâmico e hemostasia adequada, ou seja, se ele tiver com dreno, não tiver mais drenando, se ele tiver com a ferida operatória em boas condições
e sem sangramento. Então, qualquer coisa em torno das primeiras 24 horas, se estiver estabilizado, dependendo do tipo de cirurgia. Mais uma vez, depende do risco cirúrgico e do que aconteceu na cirurgia. Então, se foi tudo tranquilo, se o paciente está estável e do perfil hemostático do doente, você pode reintroduzir qualquer dos seus novos anticoagulantes entre 12, 24, 48 horas, de maneira geral, dependendo desses critérios. E, obviamente, se o paciente tiver sangramento ativo, você tem que esperar até ele ser resolvido para poder reintroduzir.